Olá, você já ouviu falar sobre o herpes zoster? Também conhecido como cobreiro, essa é uma doença infecciosa causada pelo vírus varicela zoster, o mesmo responsável pela catapora. Segundo a GSK Brasil, cerca de 94% dos adultos brasileiros já estão infectados por esse vírus, mesmo que ele permaneça adormecido na maior parte das pessoas. Para entender melhor essa doença, seus riscos e as formas de prevenção, eu converso agora com o Alan Causavara, que é infectologista e professor da Escola de Medicina da UFOP. Professor, te agradeço por ter aceitado o convite da TV UFOP e da Rádio UFOP. Obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui falando com vocês. Professor, para a gente começar, explica qual é a relação entre o herpes zoster e a catapora. Bom, elas são duas doenças que são causadas pelo mesmo vírus, que é o vírus da varicela zoster. A diferença é que o primeiro contato com o vírus causa o que a gente conhece como catapora e, posteriormente, no decorrer dos anos, na sua vida, décadas, você pode desenvolver a herpes zoster. E por que essa infecção, professor, pode surgir anos depois da infância? Esse vírus, especificamente, ele tem uma característica que ele consegue ficar no organismo em estado que a gente fala de latência, ou seja, depois da primeira infecção, ele pode migrar para determinadas partes do sistema nervoso central, chamado, por exemplo, de gânglios, e lá eles ficam em estado de latência. Quando o sistema imunológico não funciona adequadamente, esses vírus podem dar uma escapulida, vamos dizer assim, e ocasionar a herpes zoster. E o herpes zoster, ele é contagioso, professor? Quem teve catapora, por exemplo, pode transmiti-lo? Quem tem herpes zoster pode transmitir o vírus da herpes zoster para aquelas pessoas que nunca tiveram catapora e para aquelas pessoas que nunca foram vacinadas. E catapora também pode ser transmitida, né, de pessoa para pessoa. E, professor, como é o contágio do herpes zoster? O herpes zoster ele pode ser transmitido tanto por contato direto quanto também por via respiratória, tá? Então, se aquela pessoa tem um contato direto com as lesões, principalmente quando está na forma das bolhas, que é a fase contagiosa, com outra pessoa que nunca teve catapora, que nunca foi vacinada, ela pode transmitir para outra pessoa também. E existe a possibilidade também de transmitir por via respiratória, não é tão comum quanto a catapora realmente pode ser transmitido por via respiratória também, mas pode acontecer com a herpes zoster também. E o diagnóstico, como ele é feito, professor? O diagnóstico de herpes zoster, ele é clínico, você não precisa fazer nenhum exame. O médico observa as lesões, como eu disse, são aquelas lesões, né, que aparecem com uma alteração de cor na pele, depois formam bolhas, depois essas bolhas acabam formando casquinha, crostas, então tem essa característica, essa evolução, isso é suficiente para fazer o diagnóstico, e a herpes zoster é a respeito do que a gente chama de dermátomo. O que significa o dermátomo? Os nossos nervos, eles seguem determinadas trajetos no nosso corpo. Eles são responsáveis por inervar faixas, vamos supor, do nosso tórax. Então, quando a herpes zoster ela segue esse dermátomo e ela nunca atravessa também para o outro lado. Então, ela vai, segue o dermátomo e ela para no meio do organismo. E quais são os principais sintomas e sinais de alerta que as pessoas devem ficar atentas? Normalmente, a herpes zoster ela se manifesta inicialmente muitas vezes como uma dor no local, e às vezes começa uma dor sem ter nenhuma alteração na pele. Posteriormente, o pessoal pode desenvolver o que a gente chama de racho cutâneo, que é uma alteração de cor mesmo, uma coloração diferente, depois evolui para bolhas, e depois isso vai cicatrizando e forma crostas. Professor, o herpes zoster é mais comum em pessoas com mais de 50 anos e em pacientes imunossuprimidos. A vacina é recomendada para esses grupos? Sim, a vacina é recomendada justamente para esses grupos, né, que você falou, e é uma vacina altamente eficaz. Os estudos demonstram que ela tem uma eficácia acima de 90%, o que é muito bom para uma vacina. Além de prevenir a ocorrência de herpes zoster, ela também diminui a chance de evoluir com sequelas da herpes zoster. Você tem uma sequela que chama neuralgia pós-herpética, é uma dor, às vezes que passa a doença e a dor no local continua. Então a vacina tem essa vantagem. E tem também uma curiosidade, Adriana, que alguns estudos até recentes mostram alguma associação, não estou falando de causalidade, mas uma associação entre o uso da vacina
e redução do risco de demência e risco de eventos cardiovasculares, o que eu acho que é uma informação bem interessante. Com certeza, professor. Você começou falando aí, né, sobre complicações. Quais complicações mais o herpes zoster pode trazer? A gente pode dividir, talvez, complicações agudas e algumas complicações crônicas, né? A complicação aguda mais comum é uma neurítica, é uma inflamação do nervo, que é uma dor muito intensa que o indivíduo, quando ele está com herpes zoster, ele pode apresentar e pode ser necessário medicamentos para esse controle. Mas dependendo do local onde a pessoa é acometida pela herpes zoster, pode ter manifestações graves. Por exemplo, quando você tem uma manifestação na região ocular, você pode ter comprometimentos da visão, que em alguns casos pode levar até cegueira. Então, principalmente nesse local, é estritamente necessário que procure assistência médica imediatamente. Pode ter também no ouvido, também pode dar complicações sérias. E casos muito raros, pode dar inflamações cerebrais, meningite, mas isso realmente é bem mais raro. E é possível dizer que a doença tem cura, professor? Não, falar que doença tem cura não, porque o vírus ele fica em estado de latência, não é, no organismo. Então, não é possível eliminar o vírus. A gente tem alguns tratamentos, tem vacina, mas falar em cura da doença, não. E como que é feito aí o tratamento do herpes zoster? Então, o tratamento é feito com medicamento antiviral. A gente tem hoje no Brasil 3 antivirais que podem ser utilizados. Você tem aí o aciclovir, que é bem comum, muitas pessoas já tiveram contato alguma vez na vida com essa medicação. Você tem também o valaciclovir, que é um medicamento relativamente comum, e o fanciclovir. E assim, é importante falar que o tratamento ele tem um time para ser iniciado. A gente fala que o melhor tempo para iniciar esse tratamento é até 72 horas. Claro que existem situações específicas que dependem da idade do paciente, depende às vezes do contexto clínico dele, se é um paciente, por exemplo, imunossuprimido ou não, se às vezes está ainda, passou essas 72 horas, ainda está surgindo novas bolhas, às vezes você pode utilizar o medicamento tardiamente, mas o ideal é que seja nas primeiras 72 horas, é onde você tem o maior benefício desse tratamento. E professor, falando sobre o imunizante, recentemente o Ministério da Saúde solicitou a incorporação da vacina ao SUS. Como o senhor avalia essa medida? Eu acho que é uma medida muito boa para a população, porque você aumenta o acesso, porque é uma vacina muito cara, uma vacina que cada dose provavelmente hoje já está em mais de R$ 1.000, então não são todas as pessoas que terão acesso a essa vacina. E eu acho que você vai diminuir as sequelas, né, nesses indivíduos, porque a última consulta da Conitec estava falando pacientes imunossuprimidos e acima de 80 anos, e quanto maior a idade, maior o risco de você desenvolver a herpes zoster e maior o risco de você desenvolver a neuralgia pós-herpética, que é o que eu tinha falado antes, né, que você fica sem lesão na pele, mas aquela dor, que muitas vezes é uma dor intensa, uma dor que às vezes atrapalha inclusive a qualidade de vida do indivíduo, ela permanece a longo prazo, acima de 90 dias depois do desaparecimento das lesões, né? Então a vacina tem esse efeito, então acho que essa população é uma população que está mais sobre risco de ter essas sequelas, então acho que vai ser excelente para a saúde dos brasileiros. E professor, para finalizarmos, além da vacinação, existe alguma outra forma de prevenir o herpes zoster? Não, o herpes zoster na verdade não tem como você prevenir. Ele está associado com imunossupressão, está associado com o avançar da idade, o sistema imunológico vai envelhecendo junto com a gente, né? Então ele fica menos eficiente. Não tem muito que você possa fazer para prevenir, além da vacina, que reduz, igual eu disse, em até 90% a chance de desenvolver herpes zoster. Eu disse que estava encaminhado para o final, mas surgiu uma dúvida. Embora seja comum nas pacientes com mais de 50 anos, pacientes mais jovens também podem terem a doença, né, professor? Sim, pode acometer qualquer idade, inclusive crianças podem ter herpes zoster, né? O pessoal conhece, muitos mais velhos principalmente, né? Conhece como cobreiro, como você disse, né? Mas qual que é a diferença? Normalmente, esses indivíduos mais jovens, eles não costumam ter as sequelas da herpes zoster como os pacientes mais velhos, que é a neuralgia pós-herpética, que é algo muito sério, que você conviver, imagine, com uma dor intensa de forma crônica, né, é muito difícil. Então, esse grupo, apesar de apresentar, eles têm menos chance de ter sequelas. Perfeito, professor. Era isso. Te agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado.
Em caso de sinais da doença, procure atendimento médico na unidade básica de saúde de sua referência. Nas situações em que os sintomas forem mais graves e urgentes, o atendimento deve ser feito na UPA, a unidade de pronto atendimento da sua região. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.